De volta com o Física Entrevista, nosso último bloco com o professor Valdemar Setzer. Professor, o professor falou que a internet ela promove a distração, né? Aquela perda da concentração. O que a gente pode fazer hoje em dia, dado a quantidade de coisas que a gente acaba sendo refém mesmo dessas tecnologias, da internet em si? O que a gente pode fazer? Quais são as dicas que o professor tem para nos dar para melhor utilizar esse veículo? Nós temos que aumentar o foco, aumentar a concentração. Temos que nos treinar, não é? Fazer uma autoeducação para os adultos. Com crianças e adolescentes é uma tragédia, porque eles deviam estar desenvolvendo a capacidade de concentração, compreende? Uhum. E eles estão sendo distraídos constantemente por esses aparelhos, não é? E com crianças e adolescentes a situação é muito trágica, não é? Aí os pais têm que fazer algo que faça concentração. Por exemplo, uma criança contar uma história para ela ouvir e ficar concentrada em ouvir a história. Não usar de jeito nenhum esses meios eletrônicos, smartphone, videogame é uma tragédia. Mas aí a escola também tem que entrar porque... A escola é um crime, certo? Um professor passar um trabalho para os alunos pesquisarem na internet. Eu até me refiro ao sentido de que, por exemplo, o que muito se aprende quando criança é você vendo nos coleguinhas. Se meu pai diz para eu não usar e não me permite, se na escola um outro coleguinha tem, eu vou querer ter. Por exemplo, está usando o computador, é obrigado profissionalmente a usar o computador o dia inteiro, certo? Ok? Sim. Ou então em casa é uma pilha de e-mails, como é meu caso, eu fiquei refém da internet, como Sim. você falou, porque eu tenho todo dia olhar os meus e-mails, senão acumula tanto que eu fico perdendo a maior parte deles lá embaixo. É isso que está acontecendo às vezes. Não, eu deixo de responder algumas coisas importantes e deixo de eliminar a maior parte do lixo que eu recebi. Muito bem. O que a gente pode fazer? Existe um site que ajuda. Veja só. A tecnologia tentando facilitar. O site se chama Mindfulness Bell. O sino da consciência plena, né? Bom, esse site, o que ele faz? A gente entra, ele carrega um programinha, não é? A gente tem que entrar cada vez e ele carrega cada vez. E a gente coloca um tempo, por exemplo, 30 minutos. Depois de 30 minutos, soa um gongo, não é? Um gongo, o gongo. E qual é a ideia? É gente ligada com meditação. A ideia é que a gente pare qualquer coisa que esteja fazendo quando aquele gongo soa. Por exemplo, você vai apertar uma tecla, para no meio, nem aperta. Para o que você está fazendo, concentre-se, ouça o gongo até o fim, porque ele faz assim, e vai diminuindo. E aí era isso que eles propunham. Eu proponho muito mais. Já interrompeu. Agora aproveita e faça um exercício de concentração mental. Escolha algum motivo qualquer, por exemplo, esse copo que está aqui, ou esse azulejo que eu coloquei aqui. Não temos Wi-Fi, converse entre vocês, certo? Uma piadinha. Então, concentre-se, por exemplo, neste ladrilho. Olha bem o ladrilho, fecha os olhos e tenta memorizar a imagem desse ladrilho, as palavras, enfim, a cor, etc. E tal. Fico pensando só no ladrilho para treinar a concentração do pensamento, certo? Para ter interrompido aquela continuidade de usar essa máquina e desenvolver o autocontrole pelo pensamento. Uma outra recomendação muito importante, que está justamente em uma pesquisa aqui do livro que eu citei, do Nicholas Carr, né, como o que a internet está fazendo com nossos cérebros, ele cita um artigo em que se pegou um grupo de pessoas que tinham que aprender, enfim, um texto relativamente complicado, aí levaram metade do grupo para o centro da cidade com edifícios, trânsito, né? Eu pensei que era só São Paulo, Floripa está todo congestionado, né? Que decepção. Tudo bem. E outro grupo foi passar num bosque, vocês estão cheios, pode ser na praia, maravilha. E aí voltaram e responderam perguntas sobre aquele texto, acho que tiveram que ler outra vez, etc. Aqueles que foram para a cidade demonstraram muito menos memorização e compreensão do que aqueles que foram passear num bosque. Sim. Isto é, a gente precisa, para
para a mente trabalhar saudável, para a gente guardar aquilo que a gente aprendeu, para a gente trabalhar, raciocinar, nós precisamos momentos de calma. De aquietação, né? Isso. Então, essa primeira que eu falei, a concentração mental ou meditação, são coisas diferentes, mas, enfim. E, por exemplo, fazer um pequeno passeio no meio de plantas, etc. As plantas são naturalmente calmas, as plantas não se movem. E toda planta é uma obra de arte da natureza. O Platão já distinguiu as obras de arte criadas pelo ser humano e obras de arte, que é a tecné, e as obras de arte da natureza. Né? Ele já tinha consciência dessa diferença. Mas qualquer árvore é uma obra de arte, qualquer flor é uma obra de arte. Se a gente se imergir um pouquinho, alguns minutos que seja, se a gente se imergir naquilo, a gente produz esse momento de calma, depois volta e pode trabalhar muito melhor, pode produzir muito melhor, claro. Então nós temos que nos afastar dessa loucura da televisão, que as imagens não param de mudar, ou a loucura da internet que está sempre distraindo, ou do videogame que está exigindo da gente que a gente sempre faça alguma coisa. Muito sabe? ágil. E como? Seja muito ágil. Não, e como? Matando. Sim, pois Os jogos mais jogados são os violentos, é mata-mata. Ligou, tem que sair matando, certo? Senão perde ponto, senão o avatarzinho é morto, etc. e tal. Então, isso é uma recomendação que eu faço. A gente tem que desenvolver o foco, desenvolver a concentração. E a gente pode fazer isso conhecendo esses efeitos, verificando com autoconsciência o que esses aparelhos estão fazendo conosco. Professor, agradeço muito a sua presença no FISC Entrevista, pena que a gente não tem mais tempo para poder conversar sobre esse assunto que rende muito mais. Eu agradeço imensamente a oportunidade e dizer que eu estou à disposição, vocês entrem no meu site e vocês podem ver lá em cima meu endereço de e-mail em forma de figura, para evitar um pouquinho de spam, e aí vocês podem me escrever, na medida do possível eu respondo, em geral eu respondo todos os e-mails, mas eu estou chegando no limite, daqui a pouco eu não consigo mais. Você de casa também, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo FISC Entrevista.